Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E aí família, tudo bem com vocês? Eu sou Cortina e no vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre o livro 1984. Para nós, parece uma data passada, mas George Orwell, em 1949, pensou esse livro como um futuro fictício e distópico, baseado no contexto que estava vivendo, após a Segunda Guerra Mundial, onde os governos autoritários ainda estavam em alta. A história do livro conta a vida de Winston, cidadão de Londres que vivia em uma cidade totalmente controlada pelo Big Brother, ou seja, o Grande Irmão. Nessa cidade, todos os cidadãos eram vigiados 24 horas por dia, através da teletela, que era uma espécie de monitor que não poderia ser desligado e conseguiria ver tudo o que estava se passando na vida de todos os moradores. No livro, as teletelas estavam em todos os lugares, até dentro das casas dos cidadãos. Winston trabalhava para o governo, no Ministério da Verdade. Lá se mudava o passado, ou seja, as notícias, livros, poesias, músicas, qualquer tipo de texto que vinha ao ministério era modificado para que fossem a favor do governo ou a favor de suas ideias. O Grande Irmão no livro era nada menos que o próprio governo. Os moradores de Londres acreditavam nessas notícias falsas, pois aliás, tudo que se sabia estava escrito nesses lugares. E como estava tudo modificado, nada poderia comprovar que aquilo era mentira. Outro tipo de manipulação que também acontecia era em relação à língua. Para esse governo autoritário, foi criada uma nova língua, a chamada Nova Língua, que todos os cidadãos deveriam se comunicar. A Nova Língua sempre apresenta menos palavras que qualquer outra língua, pois a ideia do Grande Irmão era de que com menos palavras para se expressar, seria mais difícil para a população armar algo contra o governo. Essa tática, infelizmente, faz muito sentido, pois se não temos como expressar nosso descontentamento, como iremos influenciar outras pessoas a pensarem como nós? O Big Brother também influenciava como as notícias eram contadas. Caso algum dado indicasse que o governo estava indo de mal a pior, era mudado o contexto para que a população pensasse que estava melhor do que nunca. Vemos nesse mundo distópico que a população era instruída a pensar que o presente sempre estava melhor que o passado, mesmo que as estatísticas estejam indicando que aquela situação estava deteriorando. Londres também era uma cidade que não aceitava pontos de vista diferentes. Caso alguém era contra o que o governo fazia, essa pessoa desaparecia e nunca mais sabia nada sobre seu paradeiro. Os filhos eram instruídos desde a escola a monitorar seus pais e outros adultos. Em geral, todos manipulavam todos a seguir a mesma linha. Bom, a partir desse ponto, a história de Winston percorre muitas mudanças e novos descobrimentos da trama. Mas gostaria de parar por aqui, para não estragar sua experiência e incentivar você a ler o livro e descobrir sozinho como todo aquele sistema funciona. Entretanto, mesmo se tratando de uma ficção, gostaria de traçar alguns pontos para entender como aquele mundo distópico se liga ao nosso. Manipulação midiática e política. Temos que tomar muito cuidado com esse tópico, para não trazer segundas intenções a esse tema. Mas o livro de George Orwell nos insere em um contexto que as notícias eram todas manipuladas para colocar o povo onde o poder queria que estivesse. No mundo que vivemos, se analisarmos corretamente, podemos ver que isso também ocorre. Canais midiáticos e partidos políticos utilizam de dados que muitas vezes vão contra suas ideias e invertem o contexto para dar a impressão de que tudo está indo ao seu favor. Precisamos ter muito cuidado em acreditar em tudo que vemos e ouvimos. Meio a tantas notícias falsas, é fácil cair em textos chamativos e compartilhar a nossos amigos e familiares, por isso, devemos triplicar nossa atenção e pensar duas vezes em acreditar em tudo que vemos. A urgência da guerra. O contexto no qual 1984 se insere, o povo é sempre noticiado que está em constante guerra com outros povos. Esse fato serve para que o povo continue trabalhando sem esperar nenhuma mudança no seu padrão de vida, mas sim o término da guerra, e ninguém seria louco de ir contra um governo que os protege da guerra. Se pensarmos dessa maneira, também podemos correlacionar com o nosso mundo atual. Quantas vezes somos comprados pela ideia do inimigo comum e que devemos manter nossa vida mediana até acabar com essa ameaça? Infelizmente, durante as grandes guerras, esse fato era usado como motor para levar os povos a fazer o que os governantes queriam. Entretanto, na ficção de George Orwell,
O grande irmão nunca estava em guerra, só usava isso para atingir seus objetivos. Manipulação na massa. O livro conta que todos manipulavam todos. Quem pensava ou tentava ir contra o governo era denunciado pelo próprio vizinho. Querendo ou não, não somos denunciados constantemente por algo que fazemos diferente, mas geramos em nossa sociedade práticas que excluem o outro por não seguir o padrão, e isso é muito sério. A partir do momento que vemos o diferente como inaceitável e excluímos o nosso dia a dia, criamos um sistema com traços de normalização. Por isso, temos que ter muito cuidado com nossas atitudes. Agora eu quero saber de vocês, família. Comentem aí embaixo se essa resenha te deu mais vontade para ler o livro, ou se já leu, qual outra ideia que o livro traz e te agrada. Me ajuda a aumentar mais o conhecimento coletivo. O livro 1984 vale muito a sua leitura. Espero que você tenha se interessado e queira em seguida ler. Mas lembre-se, a ficção existe para nos mostrar fragmentos da verdade em um mundo que supostamente não existe. Por isso, pense sobre isso, critique e leia. Então é isso, família, espero que tenham gostado do vídeo. E já sabe, né? Se gostou e quer muito mais conteúdo como esse, se inscreva no canal, ative o sininho e tenho certeza que no futuro vai ficar muito feliz com tudo que já melhorou em sua vida. Se quer que seu amigo ou familiar também tenha interesse em ler esse super livro, compartilha com ele ou ela. Te vejo no próximo vídeo e tchau!